Geometria plana, parte 2. Paralelogramo, trapézio, losango, hexágono, circunferência e círculo. Bom, o paralelogramo é praticamente a mesma coisa que o retângulo, tá? A área é dada por base vezes altura, mas aqui a única cuidado que a gente tem que ter é que nós não temos no paralelogramo os 4 ângulos de 90 graus, mas sim ângulos iguais 2 a 2. Então esse ângulo e esse ângulo são iguais, assim como esses dois ângulos eles têm o mesmo valor também, certo? Mas a fórmula é a mesma, base vezes altura. Só que muitas vezes o que eu tenho que fazer é achar a altura dessa figura, ok? Então aqui na questão número 1, no paralelogramo ABCD, AB igual a 4,5 e AD igual a raiz de 8 centímetros. Calcule a área desse polígono. Então olha só, a figura nos dada é essa, onde ele está me mostrando que o AD e a altura eles formam um ângulo de 45 graus. Eles têm que me dar aqui alguma coisa, alguma dica para que eu possa utilizar para poder achar a altura dessa figura. Nesse caso ele está me dando um ângulo de 45 graus, ok? Então eu tenho que achar a altura, pois eu não tenho ele aqui dado. Mas vamos botar esses valores aqui na figura para a gente ter uma ideia do que nós temos. AB é 4,5, então está dizendo que esse pedaço aqui vale 4,5. E nós temos AD, esse pedaço aqui, valendo raiz de 8. Então vejam aqui o que acontece. Aqui eu tenho, ó, um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, tenho o valor da hipotenusa. Estou pensando só nessa parte aqui que está em vermelho. Eu tenho a hipotenusa e tenho o cateto adjacente. Isso aqui entra então a parte de trigonometria, certo? Então pode ver, o que nós aprendemos lá no 9º ano ou no 1º ano entra aqui nessa parte. Depois no 2º ano a gente viu também algo bastante dessa parte, tá? Então tem que, através da trigonometria, achar então o meu H, que é a minha altura. Então, como a gente viu aqui, ó, nós temos a hipotenusa, que eu tinha falado para vocês, e esse lado aqui, que forma o ângulo de 45 graus, é o meu cateto adjacente. Se eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, eu só posso usar aqui o cosseno do ângulo, que é dado então por cateto adjacente pela hipotenusa. Então, cosseno de 45 graus é igual ao cateto adjacente, nesse caso é a altura, pela hipotenusa, que é a raiz de 8. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, igual a H sobre raiz de 8. Agora a gente multiplica aqui em x, nós vamos ter 2H igual 2 vezes 8, 16. Os números estão dentro da raiz, eu posso multiplicar. Raiz de 16 vai nos dar 4. Passa o 2 dividindo, então nossa altura aqui vale 2 centímetros. Achando o valor da altura, eu posso agora achar o valor da área, que é base vezes altura. Então, base já nos é dado, que é o 4,5, e a altura 2. Isso vai nos dar, então, 9 centímetros ao quadrado. Ok? Vamos passar para a próxima figura. Bom, então, a próxima figura é o trapézio, ok? A característica dele é que ele possui duas bases, uma base maior e uma base menor, mais altura. Ou tem o trapézio retângulo, tá? Que a característica dele é que ele tem dois ângulos de 90 graus aqui,
também tem uma base maior e uma base menor, mais a altura dessa figura. E aí a nossa área, dada por base maior mais base menor, após somar as duas, a gente multiplica pela altura. E esse resultado a gente divide por 2. Bem simples também, ok? Então, ó, dada a figura abaixo, calcule a área. Então eu tenho aqui um trapézio, retângulo, tá? Onde são dados lá a base maior 10, base menor 8 e a altura 5. Então a área, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Base maior é o 10, base menor é o 8, altura 5. Tudo isso dividido por 2. Então eu vou ter 18 vezes 5 sobre 2. Para facilitar a conta, eu posso aqui, ó, simplificar o 18 e o 2. Isso vai me dar 9. Então, 9 vezes 5, 45 centímetros ao quadrado. Ou tu pode fazer o 18 vezes 5, sem problema, que vai dar 90. E 90 dividido por 2 dá 45. Ok? Então, simplesmente só substituir a base maior, base menor e altura, fazer os cálculos e está resolvido. Ok? Vamos ver mais um exemplo sobre trapézio. Então, questão número 2, calcule a área e o perímetro do trapézio abaixo. Onde é me dado, então, a base maior 10 decímetros, base menor 2,8 decímetros e cada um dos outros dois lados 6 decímetros, ok? Bom, o que está me faltando aqui para calcular a área dessa figura? Está me faltando a altura. E é ela que eu vou calcular primeiro. Mas como é que eu vou fazer isso? Não foi dado nenhum ângulo nesse caso. Se não for dado nenhum ângulo, eu vou tentar fechar uma figura aqui. Ou seja, vou tentar fechar aqui um triângulo retângulo. Ok? Mas eu preciso achar o valor desse pedaço aqui, ó, para poder calcular a altura. Então, olha só. Eu sei que todo esse pedaço aqui vale 10. Mas que aqui no meio, esse pedaço aqui vale 2,8. Então, de 10 menos 2,8 vai nos sobrar 7,2 centímetros. Então, esse centro aqui, que é 2,8 dm, melhor dizendo, não centímetro, decímetro, eu retiro dos 10, me sobra 7,2. Mas esse 7,2 ele está dividido nesses dois lados aqui. Então aqui eu sou obrigado a dividir por 2, o que vai me dar 3,6. Então eu tenho 3,6 em cada um dos lados. Podem ver que 3,6 mais 3,6 dá 7,2, mais 2,8 vai fechar os 10, que é o meu tamanho original. Ok? Então com isso eu consegui achar já dois lados, faltando somente achar a altura da nossa figura. Então partindo por Pitágoras, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, ó, o 6 aqui é a nossa hipotenusa, porque é o lado oposto ao ângulo de 90. Então 6 ao quadrado. Base, ou melhor, o b, que é o cateto, 3,6 ao quadrado, mais a altura ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. 3,6 vezes 3,6. Vamos ver quanto que vai dar isso. 36, 18, 21, 18, 10. 12,96.
passa o 12,96 para o outro lado, então vai passar diminuindo. Subtraindo os dois, vírgula embaixo de vírgula, né? 4, 3, 0, 3, 2. 23,04. Passa a potência para o outro lado, vira uma raiz. Agora eu tenho que fazer a raiz de 23,04. Númerozinho bom para se fazer a raiz, né? Como é que eu vou fazer isso? Em primeiro lugar, vou transformar isso aqui em uma fração. Então, 2.340 dividido por 1. Duas casas decimais, 2 zeros. Vou pegar o 2.304 e vou fatorar esse número. Então, dá por duas vezes. Então, 1, 5, 2, por 2, que dá 5, 7, 6, por 2, que dá 2, 8, 8, por 2, 144, 72, 36, 18, 9, 3, 3 e 1. Então, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Ótimo, todos estão ao quadrado. Então, eu posso retirar todos eles de dentro da raiz. 1, 2, 3, 4... Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Isso é a nossa altura. Tudo isso dividido por 10, sem esquecer o 100 aqui. Raiz de 100 dá 10. Então, 2, 4, 8, 16. 16 vezes 3, 48 sobre 10. Então, nossa altura aqui vai dar 4,8 decímetros. Calculado a altura dessa minha figura aqui, eu posso calcular a área, que é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, base maior 10, base menor 2,8, vezes altura 4,8, tudo isso sobre 2. Então, nós vamos ter 12,8 vezes 4,8. Tudo isso dividido por 2. Posso simplificar aqui, por exemplo, para ficar somente com 12,8 vezes 2,4. Divido esse número pela metade. Agora, eu vou multiplicar o 12,8 por 2,4. E aí eu consigo achar a resposta. Trinta vírgula 72 decímetros ao quadrado. Agora falta só calcular o perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Então, 10 mais 2,8, que é a soma das bases, mais 6, mais 6. Isso vai nos dar 24,8 decímetros. Certo? Quando eu não tenho altura, ela se torna mais trabalhosa, pelo fato de eu ter que calcular a altura dele através de Pitágoras. Claro que aqui, como nós tínhamos um número com vírgula,
a conta ela se torna bem mais complexa devido a eu ter que decompor o número e aí poder chegar realmente ao valor dele através da composição para poder resolver a raiz quadrada. Ok? Vamos então para a próxima figura. O losango, então, a característica dele é que ele possui os 4 lados iguais também, tá? E que a nossa base vai ser a ideia das diagonais, a diagonal maior e a diagonal menor. O losango, então, ele tem ângulos iguais 2 a 2. Então, esse ângulo é igual a esse e este ângulo é igual a esse aqui, ok? Então, a nossa área é dada pela multiplicação das diagonais dividido por 2. Então, a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. E o perímetro é igual a 4 vezes o lado, ou aresta. Ok? Então, vamos ver aqui. A primeira. As diagonais de um losango medem 6 centímetros e 20 centímetros. Qual a área desse losango? Então, tem um losango em que está me dizendo que uma diagonal vale 20 e a outra diagonal vale 6. Então, a área, basta multiplicar os dois valores, 20 vezes 6, dividir por 2. Isso vai nos dar 120 dividido por 2, logo 60 centímetros ao quadrado. Então também não tem muito mistério aqui. Multiplica a diagonal maior pela menor, divide por 2, achou a área. Ok? Vamos ver um segundo exemplo. Bom, então a questão 2. Qual a área de um losango cuja diagonal menor mede 6 centímetros e o lado do losango mede 5 metros? Falei 6 centímetros, 6 metros. Então, vamos lá. A figura aqui vai nos auxiliar. Ele está me dizendo que a diagonal menor vale 6, certo? E que o lado do losango mede 5. O que eu preciso aqui? Da diagonal maior, que eu não tenho. Então, eu vou chamar ela de x, por exemplo. Tá? Bom, como é que eu faço o cálculo dessa diagonal maior? Se eu pegar e olhar aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo dentro desse losango. E esse triângulo retângulo é o que me auxilia a resolver esse tipo de problema, ok? Então, olha só, eu tenho o comprimento do lado do losango, que vale 5, e ele é a minha hipotenusa, dentro desse triângulo retângulo que eu tenho aqui dentro. Eu sei que todo esse comprimento vale 6, então a metade aqui é 3. Tendo esses dois valores, eu consigo achar o y, vamos chamar aqui, da minha diagonal maior. Eu consigo achar esse pedacinho por Pitágoras. Então, ó, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais y ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. Mais y ao quadrado. 9 vamos passar para o outro lado, vai ficar negativo. Isso vai nos dar 16. Agora basta tirar a raiz do 16. Então, o nosso y é 4. Significa que esse pedacinho aqui, ó, vale 4. Mas eu preciso da diagonal maior, ou seja, todo o valor dela. Se aqui é 4 e aqui é 4, o valor total do meu x aqui vai ser 8. Então, tendo a diagonal maior agora, que é 8, e a diagonal menor, que é 6, eu consigo achar a área. Então, a área
igual a diagonal maior vezes a menor, dividido por 2. 8 vezes 6, dividido por 2. 48 sobre 2, isso vai nos dar 24 metros ao quadrado. Ok? Bem simples. Aqui pode ver, quando a gente trabalha a parte de geometria plana, com as figuras regulares, podemos dizer assim, o Pitágoras, o teorema de Pitágoras nos auxilia em muitos cálculos aqui dentro das áreas, tá? Então, bastante cuidado nisso. Vamos agora, então, passar para a próxima figura. Bom, o hexágono, ele é uma figura formada por 6 lados, tá? Onde todos os lados aqui são iguais. E nós temos também algumas características dentro dela, tá? Qual a principal? Por exemplo, se eu traçar algumas diagonais aqui, ó, o que vai acontecer com a nossa figura? Vão surgir 6 triângulos. E esses 6 triângulos são equiláteros, ou seja, eles possuem os mesmos lados. Logo, olhando para esse aqui que está em preto, ó, se esse lado aqui é A, significa que os de dentro também são As. Então eles são triângulos equiláteros. Daí surge a nossa fórmula do hexágono. 6 vezes A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Vejam que o A ao quadrado raiz de 3 sobre 4 é a mesma fórmula do cálculo da área do triângulo equilátero. Só que o que muda é que aqui é multiplicado por 6. Por que multiplicado por 6? Porque eu tenho 6 triângulos equiláteros dentro da figura. Então aqui tu não precisa decorar a fórmula da área do hexágono. Basta tu lembrar que ela está relacionada ao triângulo equilátero. Então, se eu tenho 6 triângulos equiláteros, nós temos 6 vezes a área do triângulo equilátero. 6 vezes A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Perímetro é 6 vezes o A, né, a aresta, o lado. E nós temos uma relação com o apótema. O apótema é um ponto que vai do centro da figura até a metade de um dos lados. Tá? Então, está indo do centro da figura até a metade de um dos lados. Essa linha é chamada de apótema, tá? Que é muito utilizado, principalmente quando a gente tem polígonos inscritos em circunferências. Tá? Então, aqui surge mais uma ideia, ó, do triângulo que está aqui dentro. Então, ó, o A é a nossa hipotenusa, que é igual a um dos catetos, o apótema ao quadrado, mais a metade do lado elevado ao quadrado. Então, são normalmente essas relações que usamos dentro do hexágono. Ok? Então vamos à primeira questão. Qual é a área de um hexágono de lado 3 centímetros? Bem simples essa. Então, hexágono de lado 3 centímetros. Eu faço o desenho para vocês terem a ideia do que a gente está falando, tá? Precisa fazer o desenho, nesse caso não. Então, 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, nós vamos ter 6 vezes o 3 ao quadrado sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 4. Então, 6 vezes 9, raiz de 3 sobre 4. Então, a nossa área vai ser 54 raiz de 3 sobre 4. Eu posso simplificar, isso vai nos dar 27 raiz de 3 sobre 2 centímetros ao quadrado. Certo? Bem simples e bem fácil.
Bom, então a 2, qual é a área e o perímetro de um hexágono de apótema igual a 30 centímetros? Então ele está me dando aqui que o valor do apótema vale 30. Para isso, calcular a área e o perímetro, eu preciso achar o valor do meu lado, do A. Então para isso eu vou utilizar a ideia de Pitágoras, ok? Então eu tenho A ao quadrado igual a AP ao quadrado mais a metade do lado ao quadrado. Como eu não tenho lado, vai permanecer. Apótema é 30, então 30 ao quadrado mais a metade do lado ao quadrado. Vamos resolver isso aqui já. Então vai ficar A ao quadrado sobre 4. Tudo que tem A para um lado e o que não tem A para o outro. Ok. Então aqui 30 ao quadrado dá 900. Vou fazer o MMC dos dois lados. Então o MMC aqui é 4. Então vai ficar 4A ao quadrado menos A ao quadrado igual a 3.600. 4 dividido por 1 dá 4, vezes A ao quadrado, 4A ao quadrado. 4 por 4 dá 1, ou seja, permanece o A ao quadrado. E 4 por 1 dá 4, vezes 900, 3.600. Então, como eu fiz o MMC dos dois lados da igualdade, eu posso retirar o denominador. Então aqui eu vou ficar com 4A menos A. 3A ao quadrado igual a 3.600. Passo o 3 dividindo. Isso vai nos dar 1.200. E agora retira a raiz de 1.200. Bom, o que a gente faz aqui? Igual aos outros casos, a gente decompõe o número. Então 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 5 ao quadrado. Então 2 vezes 2 vezes 5, raiz de 3. O nosso A vai dar 20 raiz de 3. Achado o valor do lado, eu consigo agora calcular tanto a área quanto o perímetro. Área, então, 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, 6 vezes 20 raiz de 3 elevado ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. 20 ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4, dobra o número de zeros. Raiz e potência se anulam, vezes raiz de 3 sobre 4. Aqui já dá para mim pegar o 4 e o 400 e simplificar para ficar mais fácil a conta. Então 6 vezes 100 dá 600, 600 vezes 3, 1.800. 1.800 raiz de 3 centímetros ao quadrado. Essa é a nossa área. E o perímetro é 6 vezes o A. Então, 6 vezes 20 raiz de 3. O perímetro, então, aqui vai ser 120 raiz de 3 centímetros, ok? Essa é um pouquinho mais trabalhosa pela ideia de ter que usar Pitágoras para achar o lado da nossa figura, ok?
Vamos então para a próxima figura. Bom, agora circunferência e círculo, tá? Onde existe uma diferença entre os dois. Quando eu estou falando de circunferência, eu estou falando da borda, ou seja, o comprimento dessa circunferência, que é dado pela fórmula C igual a 2πr, ok? E quando eu falo em círculo, significa que eu estou falando em área, ou seja, a parte interna, que é dada por πr ao quadrado. E eu tenho também o diâmetro, tá? No caso aqui nós temos o raio, que é o do centro até a borda, e eu tenho o diâmetro. O diâmetro é o quê? É a maior corda da nossa circunferência ou do círculo, que é de um extremo ao outro passando pelo centro, tá? E então o diâmetro é dado por 2r, duas vezes o r. Então aqui, na primeira, calcule a circunferência e a área da figura abaixo. Então eu tenho uma circunferência com raio 4. Eu quero descobrir qual é o comprimento dessa circunferência. Então, quando eu falo em comprimento ou calcular a circunferência, eu calculo por 2πr. Então, eu vou ter 2 vezes o π vezes o raio, que é 4. 2 vezes 4, 8π centímetros. Centímetros porque é o comprimento da circunferência, tá? Claro que muitas vezes o professor vai dar o valor de π ou vai combinar com vocês. Se quer que deixe em π ou que troque o π por algum valor, como por exemplo, o que normalmente a gente troca que é por 3,14. Há exercícios que o professor vai dizer para trocar por 3 ou por 3,1, certo? Aí tu vai trocar de acordo com o que foi combinado com o que é dado na questão. E aí tu vai fazer o 8 vezes 3,14. Então, 8 vezes 4, 32, 11, 24, 25. Então, o comprimento da minha circunferência aqui vai ser de 25,12. Feito isso, eu quero agora calcular a área. A área, então, eu estou falando num círculo. πr ao quadrado, ou seja, o que tem dentro disso aqui. Então, π vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16π centímetros ao quadrado. E aqui entra a mesma ideia que eu falei antes. Se foi combinado que o π vale 3,14, vocês trocam o π por 3,14, senão já encerra aqui a conta. Outra coisa, se não foi combinado com o professor, vai vir aqui na própria questão dizendo utilize π igual a 3,14, 3,1 ou 3, dependendo do tipo de exercício que foi dado. Então, multiplicando 16 por 3,14, 24, 6, 8, 18, 4, 1, 3, 4, 50,24 centímetros ao quadrado. Ok? Vamos ver então mais um exemplo sobre circunferência e círculo. Então, na 2, calcule o valor do diâmetro de um círculo, sabendo que sua área é de 153,86 metros quadrados. Então, aqui já está sendo nos dado a área dessa figura e eu quero saber o diâmetro. Então, eu vou utilizar a fórmula da área, πr ao quadrado. Então, a área é 153,86 igual a π, que é 3,14. Aqui nesse caso eu já vou transformar o π para 3,14, porque esse número ele está decimal.
Então significa que ele foi multiplicado por 3,14 vezes r ao quadrado. 3,14 a gente vai passar dividindo. E aí, fazendo a divisão disso, a gente chega ao número que deve ser tirado a raiz depois. Então vamos dividir os dois. 153,86 dividido por 3,14. Primeira coisa, olhar se os dois números estão com o mesmo número de casas decimais. Como eles estão, a gente retira a vírgula. Se não tivesse, a gente acrescenta zero onde está faltando. Então vou ter 15.386 dividido por 314. Isso vai dar 4, que dá 16, 5, 12. Então 2, 8, 2 e o 0. Baixa o 6. Isso vai nos dar 9. 36, 9, 12, 27, 28. Fechou certinho. 49. Passa o quadrado para o outro lado, virando uma raiz. Então aqui o nosso raio vale 7. Raiz de 49, 7. Mas o que a minha pergunta está pedindo? O diâmetro. Eu achei o raio. O diâmetro é o quê? É 2 vezes o raio. Então 2 vezes 7, isso nos dá 14 metros, né?